muitas dúvidas ao trocar sua orquídea de vaso? E o cultivo, você sabe como deve fazer? Qual o substrato e o local ideal para deixar a sua orquídea? Um dos hobbies que dá para relaxar, concentrar e passar um bom tempo distraído, além de ser uma beleza natural para os olhos, é o cultivo de orquídea. Então vamos para algumas dicas com a Rojane e aprender um pouco mais sobre como devemos cultivar a orquídea. Olha, é uma dúvida muito frequente aqui na floricultura. Muita gente ganha um vaso de orquídea e geralmente ela vem bonita assim, nova, embalada, saudável. Depois não sabe o que fazer em casa a hora que essa orquídea chega lá. Então assim, ó, o que a gente sempre aconselha aqui, quando a flor chegar bonita dessa maneira, aproveita ela na sua casa. Florida, enfeitando a sala. Ela pode continuar nessa embalagem ou não, ela pode ser colocada em algum cachepô que a pessoa tenha em casa. E depois, com o passar do tempo, em torno de 2, 3 meses, ela vai ficar dessa maneira, ó. Um vaso já sem as flores, né, com algumas poucas flores ou flores velhas. E aí a pessoa acaba voltando aqui e não sabe o que fazer. Então tem algumas coisas a serem ditas. Uma coisa que é legal mostrar é que quando a orquídea fica assim, ó, com essa folha opaca e meio enrugada, isso aqui é falta d'água. E a orquídea gosta de água, inclusive nas folhas. Então, não é que ela gosta de água parada, mas ela gosta de umidade. O ideal é colocar essa flor embaixo da torneira, deixar umedecer e tira. Quando ela está assim, que já chegou ao extremo, o certo é já colocar ela dentro de uma bacia e encharcar bem. De um dia para o outro, você vê que as folhas vão voltar ao padrão saudável dela, que é esse aqui, ó. Uma folha mais dura, firme, mais verde. E aí, quando chega nesse ponto, o ideal é replantar, para que daí essa flor consiga crescer ainda mais e produzir mais. O pessoal tem muita dúvida a respeito da orquídea, se existe uma diferença de cultivo para tipos de orquídea diferentes. Existe isso? Olha, algumas têm algumas particularidades, mas em geral é a mesma coisa. Elas gostam de meia sombra. O que é meia sombra? Sol ou no início do dia ou no final do dia, esse solzinho mais fraco, antes das 9 da manhã e depois das 4 da tarde. Solzinho, porque assim, se não bater sol, ela não consegue florescer. Então tem gente que quer ter orquídea dentro de casa. Não é o lugar ideal, mesmo que seja próximo à janela. Se não entrar esse solzinho, ela não vai conseguir produzir. O que eu vejo os meus clientes dizendo é que deixa ela produzir para fora e a hora que está florida, traz para dentro de casa. E outra dica importante de cultivo é a água, né? Então assim, jogar água diariamente, mas não deixar a água parada. Ela gosta de umidade sem excesso. Então o substrato tem que estar úmido. E uma coisa importante de se dizer é que como as orquídeas estão em vasos muito pequenos, ela precisa ser adubada regularmente. Então até ouro verde, esse adubo líquido mais comum que a gente tem em casa, é importante ser colocado. Geralmente coloca na água e na rega a cada 15 dias incorpora o adubo também, tanto na folha como na raiz. É importante ressaltar que quanto menos água cair nas flores, mais florida a sua orquídea vai ficar. Porque quando cai água na flor da orquídea, ela vai perecer mais rapidamente, assim, ela estraga mais rápido. Essa questão de quem tem apartamento, casa ou a orquídea que geralmente o pessoal às vezes planta na árvore, que é o ambiente natural dela, como uma parasita, né? Tem diferença? Olha, de casa para apartamento não. O ideal é que eu não tenho área externa para colocar minha orquídea, então você vai colocar ela mais próximo da janela que você tiver. É claro que não vai deixar entrar o sol do meio-dia nela, mas aquela janela da cozinha ou uma varanda que bata o sol da manhã ou do final do dia, o cultivo é o mesmo. Agora, se você ganhou uma orquídea e ao invés de replantar no vaso, você quiser pôr na árvore, como você disse, o ideal é procurar uma árvore que tenha uma copa,
em que ela receba o sol ou da manhã ou do final do dia. Essa é a palavra mágica, né? O sol, é a luz para a orquídea. Então, o cuidado da orquídea na árvore também é o mesmo da orquídea da casa. O mesmo, assim, a rega diária, o sol do início da manhã, do final do dia. Se você conseguir controlar a adubação nesse lugar, é o ideal também, vai cuidar como se fosse dentro de casa. E uma coisa que é importante saber, que eu vejo também muita gente com dúvida aqui na loja, a hora que vai plantar na árvore, simplesmente tira do vasinho e amarra assim na árvore. Ela não aguenta, as raízes vão ficar muito desprotegidas. Então agora no início o ideal é plantar ela com um pedaço de algodão, um pedaço de estopa, porque ajuda a manter um pouco mais úmido e retém um pouco de substrato. Quando essa orquídea ficar mais antiga na árvore, ela vai se enraizar e vai grudar na árvore, aí não precisa mais. Mas no início é importante. Você pegou aqui pra gente a fibra de coco, né? Para colocar pro plantio da orquídea. Além da fibra de coco, existe alguma outra opção? Olha, não é além. Junto com a fibra de coco, a gente pode incorporar o musgo, que é o esfagno, porque ele ajuda a segurar mais umidade. Tem gente que incorpora carvão, tem gente que põe farelo de arroz também. Vai incorporando outros materiais, porque cada um vai soltando um tipo de nutriente. Só a fibra de coco dá certo também, mas ela acaba sendo pobre, né? Tem outras coisas que podem ser incorporadas aí. E o que a gente pode colocar no caso para não dar fungos, né? Que geralmente pode acontecer com a orquídea. O fungo aparece por excesso de umidade. Eu costumo dizer ou falta, né? Mas na maioria das vezes é excesso. Essa época de chuva, quem tem orquídea para o lado de fora e não consegue controlar essa água, essas orquídeas ficam muito suscetíveis a fungo. Então assim, o ideal é não deixar a água parada. Se estiver chovendo demais, eu tenho cliente que põe até um guarda-chuva, assim, coloca uma lona, alguma coisa, para não deixar se chover durante muitos dias seguidos, porque o que deixa a orquídea ter o fungo é o excesso de água e planta fraca. Então, assim, por isso que a gente bate muito na tecla de manter essas plantas adubadas, porque quanto mais forte ela tiver, menos suscetível a praga e doença ela vai ficar. E qual adubo que é ideal para a orquídea, né? Não é a mesma coisa de pegar lá um adubo, né, da vaca, com esterco para outras plantas, né? Esterco de maneira nenhuma, porém, se você me perguntar qual é o adubo ideal, adubo, qualquer um. Tem os melhores, né, que são mais fortes, que não, pode ser tanto líquido como sólido. Se for líquido, vai diluir na água e vai pulverizar. E se ele for assim em grão, ó, que é um dos mais vendidos, o ideal é que eles sejam na formulação que tenha o fósforo em maior quantidade. Então, por exemplo, esses adubos 4, 14 e 8. O 14 ali, que é o fósforo, quer dizer que ele vai incentivar maior a floração. Então, é isso que as pessoas querem. O 10, 10, 10 é para manutenção. Ele vai cuidar das raízes, das folhas e das flores. Então, assim, eu tenho cliente que mistura. Uma semana aplica um, na outra semana o outro, porque cada um age para uma coisa. O ideal é que ela seja adubada com frequência, porque é isso que vai manter a planta saudável. Mini orquídea, uma dúvida, o pessoal fala, eu gosto da mini orquídea, outros gostam da orquídea adulta. Qual a diferença? Ó, essa daqui é uma flor que a gente vende na loja como mini Phalaenopsis, que é a mesma dessa, que é a Phalaenopsis. Não existe mini Phalaenopsis, ela só está pequena porque ela foi produzida num vasinho pequeno e incentivada a florescer assim. Mas a hora que a gente replantar ela para um vaso maior, essa planta vai crescer e vai florescer com flores maiores. Isso depende do seu incentivo, né, da adubação. E geralmente a gente ganha a orquídea no saquinho, né? Por quê, né? Mostra pra gente como é que faz. Não é que geralmente ela chega assim pro cliente, sem o saquinho. Ela chega assim no saquinho pra gente aqui na loja.
Por quê? Ajuda a proteger na hora do transporte e porque o que isso vale para qualquer planta, assim, o que protege mais a flor é fazer uma barreira contra o vento, porque o vento quente, o vento diário desidrata a flor. Então, para ela chegar bonita na casa do cliente, eles colocam essa proteção plástica para que ela dure mais tempo. Quem frequenta a floricultura acaba vendo que eu mantenho ela aqui, mesmo estando embalada, eu mantenho o plástico. E eu só retiro na hora que eu vou entregar para o cliente, porque daí ela fica mais bonita. Só essa, a diferença é só essa. Pessoal, tem uma orquídea muito especial que é a Wanda, né? É uma orquídea aérea. Ela não precisa estar com a fibra de coco, com o substrato. É um cultivo diferente? A Wanda tem o cultivo diferente, ela é 100% aérea. Todas elas, se ela for para a árvore, assim, for ficar na natureza, ela pode ficar sem o substrato. Mas a Wanda, ela é aérea porque ela nem se fixa em nada. As raízes dela vão para a terra, assim, né? Ela busca a terra. A Wanda é uma orquídea nativa da Tailândia, então ela gosta de ter muita umidade. Então, se alguém for ter em casa, ela precisa ficar num lugar mais fechado, que não tenha tanta corrente de vento. Eu tenho algumas pessoas em Mococa que colocam até uma bacia com água embaixo dela para que essa umidade fique subindo. Muita adubação, rega diária, não é dia sim, dia não, é diária. E que bata esse sol do início do dia ou do final do dia. Para mim, que não sou acostumada, para mim ela é uma das mais difíceis de cultivar. Mas eu tenho vários clientes que cultivam e tem isso como um hobby, assim, que na verdade é delicioso, né? Olha, então essa é uma orquídea Wanda. Vocês vão ver como as raízes estão saudáveis, ó, quando ela fica branquinha assim e soltando essas outras, elas estão saudáveis, ela está hidratada. Isso aqui é interessante mostrar, ó. Em algum momento ficou água parada nessa planta e entrou algum raio de sol. Então foi isso que aconteceu. É diferente de doença e de fungo. Isso aqui é mancha de água com sol. É diferente. E as raízes saudáveis. Uma planta, ó, que está soltando folha nova, ela gostou desse lugar. Porém, agora que o meu IP, no caso, está com folha, dificilmente ela vai dar flor aqui. Ela precisaria estar num lugar com um pouquinho mais de exposição ao sol. Isso aqui aconteceu no período que o meu IP estava sem folha. O sol da hora do almoço entrou aqui com mais força. Então, é interessante que as pessoas saibam disso. Sol do horário das 11 até 2, 3 horas da tarde aqui na nossa cidade é forte demais. Então, não é bom para orquídea. Rojane, eu tô vendo que tem umas orquídeas azul com rosa, roxa, cores diferentes. Como que é? Olha, hoje no mercado a gente encontra essa que é azul e rosa manchada, ela é conhecida como Frozen. Tem a roxa, tem verde e tem azul mesmo. E as pessoas chegam aqui encantadas. Mas ela é tinturada. Então, assim, a gente não vende enganando a pessoa. Essa é a floração porque ela foi incentivada a florescer dessa maneira, né? Através de adubo, de corante. Mas na próxima florada, talvez ela venha num tonzinho mais claro e na terceira florada ela vem branca. É uma orquídea branca. É diferente dessa daqui, ó. Essa é uma floração natural dela, dá para pegar? Essa é a cor natural dessa orquídea, alaranjada. É diferente. Então aquelas são tinturadas, a gente vende como tinturada, mas ela é exótica, né? É um enfeite bonito para ter em casa. Mas a pessoa já tem que saber que depois ela vem branca. Em Mococa, apesar do calor, tem muita gente que tem cultivo de orquídea como um hobby, né? Muita, muita. Tem inclusive uma pequena associação, tem alguns orquidófilos conhecidos, assim. A gente já promoveu vários cursos aqui na floricultura sobre cultivo de orquídea, porque é uma planta que exerce um fascínio, assim. E para desmistificar quem acha que a orquídea é uma planta difícil de ser cultivada, não é. O mais difícil a princípio é você achar o lugar ideal para ela. Mas depois que você achar na sua casa o lugar que ela se adapta melhor,
é uma planta que você vai ter ela para sempre depois.